Olá a todos os amigos do programa Ecoato. No programa de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo sustentável, design ecológico, ecobairros, ecovilas. Numa síntese, a gente vai falar como é que a gente pode ser sustentável no momento de desenhar uma casa, um bairro ou uma cidade. Nós vamos usar como exemplo a Ecovila Santa Branca, que é o lugar onde eu moro. Esse projeto tem por volta de 10 anos e foi pensado, na hora de fazer esse projeto, foi pensado duas coisas, dois caminhos. Uma foi a qualidade de vida das pessoas e a outra foi como é que o planeta poderia completar os seus ciclos. Então a gente pensou em ciclos da água, biodiversidade, proteção de solo e ao mesmo tempo a gente pensou também na qualidade de vida das pessoas, segurança e como é que uma comunidade poderia se interagir nesse local. Então a gente vai focar nisso no programa de hoje. Como que a gente pode desenhar para ser sustentável na nossa forma de desenhar cidades e bairros? Vamos lá? Quando a gente fala de design ambiental, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é a água. A água hoje, tida como problema em várias cidades, em vários bairros, destruindo casas, ruas, fazendo grandes enchentes, Água é riqueza. Água é fonte de vida, não existe vida onde não tem água. Então, o que a gente tem que pensar quando vai fazer um planejamento sustentável? O que vai acontecer com a água? Então, aqui na Ecovila Santa Branca e em qualquer outro ecobairro que a gente for desenhar, a gente tem que desenhar primeiro para a água. Então, no caso, a gente está vendo um asfalto, que é um dos elementos do projeto e cada elemento nesse projeto, ele tem no mínimo 3 funções. Então, o asfalto, ele é a malha viária, ele é um coletor de água, ele faz parte de uma segurança contra o fogo, porque ele já é um acero, ele dá a volta em toda a ecovila e esse espigão que sobe, então ele para o fogo, ele é coletor de água e ele também faz parte do design de segurança. Agora a gente vai andar aqui e vai ver o que acontece com a água. A água coletada pelo asfalto, ela vai descer e entrar por esses canais aqui, que a gente chama de sueio. Por que a gente chama de sueio? Porque é uma palavra inglesa, arcaica, a gente quis manter porque não é uma curva de nível, que a curva de nível é o desenho no mapa. E também não é um terraço que é feito com terraceador. Na verdade, a gente manteve o nome antigo, o nome em inglês, porque a gente não tinha uma tradução que nos deixasse bem claro. O que a gente está vendo aqui? Esse murundum vai segurar a água, toda a água da chuva, então, da ecovila para aqui para percolar. O que é percolar? É entrar no chão, certo? Para a água entrar no chão, não é uma coisa tão simples assim. Porque se a gente deixar o solo descoberto, o que vai acontecer? A chuva vai bater, empurrar os grumos de argila para dentro e o solo vai endurecer. Então, quando a gente trabalha sustentavelmente, as coisas vão estar todas interligadas, As áreas de infiltração de água são todas plantadas. O que a árvore faz? Primeiro ela tira o impacto da gota de água, certo? E depois ela vai depositando matéria orgânica no chão. Aqui a gente está vendo também, se puder mostrar aqui, tem um buraco de tatu, que também faz parte da coisa da infiltração, porque são os poros, gigantes ou pequenos, que vão se formando na terra. Não existe chuva regular aonde não tem árvore. Quem traz as chuvas para a gente aqui no Centro-Oeste são as árvores. A árvore não tem coração para bombear. Então ela tem que perder água pelos estômatos, pelas folhas, assim formam as chuvas. Quando as chuvas caem, elas tiram o impacto da água, vai descendo lentamente e o chão coberto de matéria orgânica sofre um processo que chama biocenose, que vai ficar todo fofo e a água então vai percolar e voltar para o lençol freático, fechando então o ciclo da água. O que é legal da gente observar? Que onde tem os sueios, esses canais que são feitos nos jardins, a gente não precisa de galeria de água. Porque a galeria de água, o que ela faz? Ela coleta a água da cidade, acumula toda aquela água e joga no sistema fluvial, que não vai suportar. Então, quando a gente trabalha e desenha sustentavelmente, a gente vai sempre pensar em quê? Em completar os ciclos. E para completar os ciclos, a gente tem que fazer reconstrução ambiental. Bom, a gente estava falando que o asfalto tinha que ter 3 funções, mas cada função também tem que ter 3 itens para poder cumprir ela. Então,
A gente pode vir em casa a pé, né, de carro, e também a gente pode circular por todo o ecobairro, o Ecovila, de bicicleta. Esse lugar que a gente está é uma ciclovia, né? E essa ciclovia, ela acompanha em nível o canal que a gente estava mostrando, o Sueio, porque assim a gente dá um uso humano a essa área de infiltração. Como a gente estava falando que foi plantado para poder infiltrar água, mudar o conceito de jardim é muito legal também. Nós temos um conceito de jardim palaciano, europeu, um conceito completamente estético, né? A gente quer imitar a folhinha, a foto da folhinha que a gente traz da Europa. Na verdade, um jardim pode ser muito mais do que isso. Um jardim ele tem que ser para ver, para cheirar, para comer, para infiltrar água, para atrair pássaros, né? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um arranjo de bananeiras, cajus, árvores nativas, né? Igual o guapuruvu, pau-bálsamo. E isso tudo produz fruta, atrai animais, a gente também pode comer, infiltra toda a água. Então mudar o conceito das coisas faz parte da sustentabilidade. Esse lugar que a gente está então, ele produz comida, infiltra água, atrai os animais silvestres e faz parte da malha viária, que no caso da Ecovila são 18 quilômetros de trilhas e ciclovias. Falando de jardins, né, e de sustentabilidade, a gente plantou então na Ecovila mais de 120 tipos de frutas diferentes. Frutas que podem ser consumidas por pessoas, né? Eu nem sabia na época que existia tanta fruta assim, entre frutas brasileiras e frutas exóticas. Para nossa surpresa, a manga não é brasileira, a banana não é brasileira, o mamão não é brasileiro, né? Mas tem muita fruta brasileira. Uma delas é a jabuticaba. Então, nessa entrada aqui da Ecovila, o que a gente fez? Tinha só grama, que era o pior custo-benefício que a gente tinha. Ficava molhando nas águas e podando nas secas. A gente entrou então com 250 fruteiras, entre bacabas e jabuticabas, né? A gente então agora, em vez de cuidar de grama, a gente cuida de um jabuticabal que produz fruta para todo mundo. Bom, quando a gente fala em ciclos da Terra, a moeda do planeta é a biodiversidade, né? Agora, na Ecovila Santa Branca, foram plantadas mais de 253 espécimes de árvores. Nós passamos do montante hoje de 100 mil árvores plantadas nesses 35 alqueires em que foi desenhada a Ecovila, tá? A gente está aqui agora num parquinho, numa praça, para mostrar que quando a gente também está desenhando a parte ambiental, a gente tem que inserir as pessoas nisso. E na verdade é lei, né, que tenha áreas comuns, áreas de lazer e que isso tenha que ser desenhado para a comunidade. Bom, eu falei que a Ecovila Santa Branca, né, ela é uma ecovila, faz parte da rede mundial de ecovilas e foi desenhada numa área de 35 alqueires ou 180 hectares. Bom, a pergunta é, será que para ser sustentável a gente tem que ter lotes tão grandes ou tem jeito de fazer só para uma classe social? A resposta é não. Tem jeito de fazer design sustentável para todas as classes sociais, trazendo qualidade de vida e trazendo uma forma de habitação nesse planeta muito mais séria e sustentável, né? A gente está aqui de frente a uma casa, de um lote grande, mas tem projetos que foram feitos fora do Brasil, que colocam 90 moradias em 1 hectare de chão e com sustentabilidade total e qualidade de vida, trabalhando também a segurança, que é um dos motes de design das próximas décadas. Será que nós vamos ter que cercar tudo em condomínio? Acho que não. Eu acho que os bairros vão ter que ser pensados de forma que a gente desenha ele e tenha nesse planejamento a segurança. Quando a gente fala em biodiversidade, né, em design ambiental, a gente está falando em reconstrução ambiental. Então, naqueles 3 parâmetros que a gente usou, né, que era a biodiversidade, os ciclos da terra e a qualidade de solo, o que quer dizer isso? Que a gente não perde solo mais por erosão laminar e nem outro tipo de erosão. E isso, então, vai reconstruindo o ambiente. A qualidade do solo traz vida, a gente consegue, então, trazer melhores as plantas e as florestas, e aí os habitantes, né, do nosso cerrado e das matas vêm compartilhar esse lugar com a gente. Então a biodiversidade da Ecovila hoje é uma realidade, é um show, né? Isso porque teve um planejamento antes de um ecobairro, de uma ecovila, de ecodesign.
dois tipos de agência de propaganda, a amadora e a profissional. A maquinária preocupa-se em mostrar modernidade, unindo o que há de mais avançado em equipamentos de captação e edição ao trabalho criativo e de qualidade da sua equipe de profissionais. Não se esqueça, o barato sai caro. Não gaste com propaganda, invista em propaganda. Faça a diferença, faça com a maquinária. Bom, a gente está com um casal super querido da Ecovila, que é o Jorge e a Carmen. Eles moram uma parte do tempo no sul, né? Deu para ver pelo estilo da casa, e uma parte do tempo aqui na Ecovila, tá? Bom, como a gente estava falando que a Ecovila ela trabalha a qualidade de vida dentro da sustentabilidade, nada melhor do que a gente então perguntar para as pessoas que moram aqui o que elas estão achando e sentido disso. A Carmen pediu para a gente começar a entrevistar o Jorge, depois passar para ela, e é assim que a gente vai fazer, tá? Bom, Jorge, o que foi que te trouxe para a Ecovila? Bom, isso começou no lançamento desse empreendimento aqui, que nós participamos e acompanhamos desde o início. Então chamou a atenção desde o início a utilização dos princípios da permacultura aqui, que nós achamos muito interessante e é uma coisa que deveria ser muito bom morar aqui. Quando um lugar onde tem a preocupação com as águas, com o ar, com a destinação dos resíduos. Então tudo isso foi pensado de uma forma diferente e sustentável e ecológica. Dá para sentir isso na qualidade de vida? Se sente, sem dúvida, porque, por exemplo, os esgotos daqui não são tratados no próprio terreno, não há captação, não precisa uma estação de tratamento de esgoto. A gente sente em cada detalhe essa qualidade de vida, né, por causa dos princípios da permacultura. Bom, agora para Carmen a gente vai fazer uma pergunta um pouquinho mais capciosa que para ele, né? Carmen, o que é assim que você estranhou? Teve alguma coisa que você estranhou de conviver numa Ecovila? Não, a única coisa assim que a gente estranhou quando eu vim a primeira vez foi que não era permitido cães e gatos. Aí então eu questionei e foi respondido que os cães e gatos normalmente são predadores, então para que não afete essa harmonia desse local, porque aqui é um local muito harmonioso, a gente vê que a natureza está em perfeito equilíbrio, então eu entendi o porquê. E eu acho que é perfeitamente aceitável isso, nós mesmo não temos, né, cães nem gatos, então para nós não teve nenhum problema. Mas foi o que eu quero completar do Jorge é que o que nos trouxe também, o que nos levou a construir uma casa aqui, é justamente que a gente sentiu esse ambiente maravilhoso, essa harmonia com a natureza, com os bichos, os animais, e é muito lindo. Então nós estamos muito felizes aqui. Bom, já que a Carmen citou, né, que a gente não tem cão e gato aqui, na verdade é porque a gente tem uma biodiversidade, além das 100 mil árvores plantadas, isso atraiu uma fauna muito grande. A gente tem lobo-guará, raposa cinza, cachorro do mato, coati, tapiti, macaco prego, mais de 100 espécimes de aves aqui. Bom, já que a gente está falando sobre isso, eu queria perguntar para a Carmen assim, tem alguma situação, alguma coisa de medo com os animais silvestres? Não? Nenhuma, pelo contrário, bem, eu fiquei um pouco receosa que eu não tinha visto ainda o lobo-guará, mas nós tivemos a visita dele na nossa casa, no nosso terreno, e eu pude constatar assim que não teve problema nenhum. Eu fui muito perto dele, tirei foto. É óbvio que eles são animais que eu não cheguei muito perto, né, mas eu não tive nenhum medo, ele não transmitiu, ele ficou tranquilo, me olhou e foi embora. Então é o único animal que antes eu tinha um pouco de receio de encontrar, mas não tive nenhum problema.
Bom, gente, então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando disso, né? Que é construir toda a biodiversidade do planeta. A vida é a maior riqueza. E a gente poder conviver com isso, né? Atendendo todas as nossas necessidades, sem estar comprometendo o futuro. Na verdade, as pessoas passam e os lugares ficam. E por isso que quando a gente reconstrói tudo, igual está sendo feito aqui na Ecovila Santa Branca e pode ser feito em outros ecobairros, a gente está trabalhando com sustentabilidade, porque a única forma de ter sustentabilidade é a gente manter a vida do planeta. Bom, a gente está gravando o Ecoato no comecinho de semana de manhã, então a gente encontrou na Ecovila mais as pessoas que realmente moram aqui, entre elas, né, tá o seu Cardeira, que é português e casou com uma brasileira e está vivendo há algum tempo na Ecovila. Seu Cardeira, a gente está falando de sustentabilidade, qualidade de vida, né? Nesse tempo que está aqui, já deu para o senhor sentir alguma diferença? Sabe que eu, em Portugal, estava a viver numa aldeia típica, numa aldeia do norte, depois de sempre ter vivido em Lisboa. Acabei por me aborrecer do trânsito, do movimento, portanto, do barulho, e fui viver há uns anos para uma aldeia muito bonita, junto à maior serra de Portugal, à Serra da Estrela, e vivia também numa casa típica, uma casa muito engraçada. Eu sempre gostei muito de casas genuínas, casas que me dissessem alguma coisa. Aquela foi uma casa que eu comprei há uns anos, uma casa com mais de 100 anos, toda em granito, com pedra, portanto, com paredes com cerca de 80 centímetros de espessura, e de maneira que ao mudar para aqui eu não senti grandes diferenças. Portanto, esta paz, o clima lá era muito mais fresco do que aqui, mas também no verão tinha, portanto, temperaturas de perto dos 40 graus, 38. É evidente que depois de inverno as temperaturas chegam aos 0, -1, neva por vezes, mas pronto, foi fácil aqui aclimatizar-me aqui. Bom, na verdade essa comparação dele é muito peculiar, porque quando a gente está construindo uma ecovila, um ecobairro, a gente está resgatando valores, né, disso que ele colocou. Ele falou que morava numa aldeia e que conseguiu então sentir na aldeia a paz e a tranquilidade de um lugar tranquilo e bonito, né? Quando a gente está construindo um ecobairro, a gente quer realmente resgatar esses valores, trazer de volta esses valores com a ótica do presente. E eu tenho visto o Cardeira plantando um jardim, né, Cardeira? Tem um prazer também de construir um lugar novo, né? Sim, é interessante nós vermos as coisas a pouco e pouco a crescerem, e depois vamos fazendo de uma maneira e depois alteramos, e temos ainda, portanto, a casa, a construção terminou há pouquíssimo tempo, agora vamos arranjar os espaços exteriores e estamos a planear avançar com o jardim. O senhor sente seguro aqui na Ecovila? Sim, sem dúvida, não tenho problema nenhum, e se me pergunta em questão de me sentir seguro, deixe-me dizer que eu fui diretor de uma empresa de segurança, a maior do mundo na altura, que era a Pinkerton, americana, e portanto estou um pouco dentro da segurança das pessoas, dos bens, e sem dúvida nenhuma é bastante segura a Ecovila. Tá bom, muito obrigado, senhor. Ok, bom dia, obrigado. Bom, a gente está aqui na Ecovila com um casal que é super querido também, muito simpático, né? Que é uma família especial da Ecovila. O Stefano é suíço e a Iracilda é brasileira, e eles moram aqui. E eu queria perguntar, a gente vai começar com a Iracilda, por que aqui, Iracilda? Por que você escolheu na Ecovila?
Eu vejo assim que a qualidade de vida, principalmente para meus filhos. Eu sempre sonhei com um lugar assim bem natureza, gosto muito, o Stefano gosta demais. Então assim, eu sou muito assim, tenho muita fé e eu sempre pedi a Deus um lugar com cara de fazenda e perto de cidade. Eu achei assim ideal esse local. A gente tenta construir uma comunidade, né, quando a gente está falando em qualidade de vida. Stephanie, qual que é o seu depoimento sobre isso? Assim, por que a Ecovila? Eu creio que é um projeto de Deus, porque Deus colocou o homem num jardim, não colocou num prédio, não. Eu creio que quando a gente está num universo desse, temos como nos desenvolver de uma forma muito melhor. Eu confirmo isso depois de ter passado já um ano, que realmente esse lugar é fora de tudo que nós podemos imaginar. É só experimentar para entender o que estou falando. É difícil de transmitir essas coisas. É só vivê-lo mesmo. Pode ser por um convite, pode ser simplesmente por uma oportunidade que tem de ficar aqui um tempo. No nosso caso, eu não passei mais de 5 minutos para tomar a decisão. Eu cheguei aqui, eu falei, aqui que está. E realmente fui confirmado que esse lugar corresponde ao que nós esperamos da vida, finalmente, em questão de moradia. Existe uma comunidade que está aqui, que está querendo, assim, que está trabalhando para se edificar, para poder estabelecer regras dessas coisas, entre nós que podemos ter harmonia e tudo mais, aceitando as diferenças, aceitando cada um tem o seu jeito, seus pensamentos, sua fé, mas eu acho que é bom que tenha esse respeito e cada um dá valor ao outro. Eu acho que é questão de relações humanas também. O que foi uma dificuldade que você se lembra de ter passado para se adaptar aqui? Acostumar no silêncio, no barulho dos pássaros de manhã, de ter tantas flores e tantas coisas bonitas no jardim, de ter aquela paz. Você pode chamar isso de dificuldade. Eu passei por esse tipo de dificuldade, mas eu acostumei muito rápido. Bom, a gente vai perguntar para a Iracilda agora, Iracilda, se você se sente segura morando assim. Sim, a princípio eu fiquei um pouco assim, receosa, mas hoje eu sou muito tranquila nesse lugar. Fico até sozinha com as crianças, durmo de boa. E você, Daniel, você gosta da Ecovila? Gosto, aqui é um lugar perfeito, né? Você já viu algum bicho, alguma coisa assim aqui? Insetos, né? Só inseto? Você vai ser biólogo? Eu já vi sapo e cobra também. Ah, que legal. E você, Jenny, qual bicho que você já viu aqui na Ecovila? Eu vi só uma cobra, eu acho. Você acha? É. E é legal brincar aqui? Aqui tem muito espaço. Ah, gente, muito obrigado, tá, pela entrevista. É isso que a gente queria ver, assim, qual que é a visão das pessoas sobre o que a gente pode fazer de design ambiental. As ecovilas, os ecobairros, as comunidades sustentáveis, elas nasceram na década de 70 com esse nome, elas já existiam, né? Mas elas nasceram com esse nome na Revolução Hippie. E isso veio evoluindo até a gente chegar nesse momento agora em que a gente tem tecnologia para desenhar lugares para a gente habitar no planeta completamente sustentável. Nós já temos tecnologia economicamente viável para resolver todos os problemas ecológicos do planeta. Falta para a gente vontade e solução política. Bom, no programa de hoje a gente mostrou o que é uma ecovila e o que dá para fazer num design de ecobairro numa cidade. A gente está propondo um ecobairro para Anápolis também, dentro de pouco tempo. E a gente quer fazer o quê? Trazer qualidade de vida para um espaço e que nesse espaço a gente possa completar os ciclos naturais do planeta, aumentar e cuidar da biodiversidade, proteger o solo e assim a gente ser sustentável, né? Então, dá para lembrar que isso dá para fazer para todas as classes sociais e que a gente não tem outro caminho a não ser buscar a sustentabilidade.